Imagina a experiência de ler um livro monumental. Uma daquelas obras bem densas, sabe? Cheia de reviravoltas emocionais. Uhum, daquelas que atravessam gerações. Exato. Ao longo das páginas, a gente encontra relatos de depressão profunda, crises de ansiedade paralisantes, questionamentos amargos sobre a injustiça do mundo. É uma leitura que muitas vezes beira o desespero mesmo. Pois é. E aí, depois de 149 capítulos dessa montanha-russa sombria, a página vira para o capítulo final. E de repente, sem nenhum aviso, o cenário muda completamente. Vira um festival gigantesco. Isso. Um festival de rua ensurdecedor. Uma explosão absoluta de luz, de som, um movimento quase caótico. E é exatamente isso que acontece no final do livro de poesia mais famoso da história. Boas-vindas a mais uma das nossas análises detalhadas. É muito bom estar aqui de novo. E olha, antes da gente desvendar a anatomia desse final explosivo, é uma alegria imensa receber quem nos ouve hoje como uma bênção divina para o seu dia e para a semana que se inicia. Que seja um tempo de luz, clareza e muita paz para cada pessoa que nos acompanha. Nossa, amém. Uma bênção maravilhosa. E clareza é bem o que a gente precisa hoje, né? Com certeza, porque a nossa missão aqui é mergulhar no Salmo 150. É a grande conclusão do livro dos Salmos. E para isso, a gente vai usar o texto bíblico e as notas da Bíblia de Estudo NAA com os comentários do Alan P. Ross. É uma fonte fantástica para entender essa transição. Sim, o objetivo é entender como um texto com uma carga emocional tão pesada, tão dolorosa, decide fechar as cortinas com uma festividade quase vertiginosa, sabe? Olha, o choque cultural e literário dessa transição é formidável. O livro dos Salmos, ele levou séculos para ser compilado, né? É muito tempo. Sim, são orações de reis, de camponeses, de exilados. É tipo um espelho de toda a condição humana, com todas as falhas e dores. E, literariamente, o Salmo 150 atua como o que os estudiosos chamam de doxologia final. Doxologia final. Como assim? É uma fórmula suprema de glória, sabe? Ela não apenas encerra um culto festivo lá no antigo Israel, mas coloca um ponto final definitivo em toda a angústia daqueles 149 textos. Ah, entendi. É como se ele apagasse a melancolia. Mais ou menos. Ele não apaga por ignorar a melancolia, mas por sobrepor ela com algo colossal. E para entender a mecânica de como ele faz isso, a gente precisa olhar para a geografia que o texto estabelece logo de cara. E essa geografia é fascinante porque, o palco montado não é nada modesto, né? Não mesmo. Os 2 primeiros versículos já indicam que isso não vai acontecer só numa salinha fechada. O texto convoca louvores no santuário e também no firmamento, obra do seu poder. É um contraste geográfico gigantesco logo na primeira respiração do poema. Exato. O santuário remete claramente ao templo físico, aquele espaço de pedra e madeira onde a congregação se reunia aqui na terra. Mas o firmamento já joga a lente lá para o espaço sideral. Pois é, e as notas do comentário apontam uma coisa muito interessante aí. Há, um problema de acústica sendo resolvido, de certa forma. Sério? Um problema de acústica? Sim. A exegese do texto revela que a congregação terrena está, na verdade, emitindo um convite de socorro para as hostes celestiais. O louvor exigido nesse encerramento é tão vasto que as vozes humanas sozinhas ali no templo são insuficientes. Nossa, elas precisam de reforços. Precisam muito. O firmamento representa os céus, a habitação divina, os anjos, é a humanidade olhando para cima e pedindo que o cosmos inteiro ajude a carregar o peso desse som, sabe? Cara, isso me lembra muito a dinâmica de um mega show de música. Imagina um daqueles estádios esportivos com capacidade para 100 mil pessoas. Consigo imaginar. A multidão que tá lá na pista, bem colada no palco, que seria a nossa terra, né? Tá cantando a plenos pulmões. E para quem tá ali no meio do bolo, o som parece altíssimo. Sim, é ensurdecedor para quem tá ali. Exato. Mas, na verdade, aquele som humano se dissipa muito rápido na imensidão da atmosfera aberta. Não parece preencher toda a grandeza do artista que está se apresentando. Ah, faz muito sentido. Então, a pista olha para as arquibancadas monumentais,
que seriam os céus e os anjos, e grita para todo mundo cantar junto, porque só a voz da galera da pista não dá conta do recado. E aí eu te pergunto, a fonte sugere que a nossa capacidade humana de agradecimento é, por natureza, insuficiente para o tamanho de quem Deus é. A imagem do estádio ilustra isso perfeitamente. E sim, a fonte sugere exatamente isso. O próprio texto faz questão de dar a justificativa técnica para essa desproporção. O motivo desse som precisar ser tão massivo está no versículo 2. Que fala dos poderosos feitos, né? Isso. Ele divide a motivação em duas categorias: os poderosos feitos e a imensa grandeza. É uma distinção teológica bem precisa, sabe? Qual seria a diferença entre os dois? Os poderosos feitos são as ações no tempo e no espaço. Tipo a abertura do Mar Vermelho, as colheitas, as curas. É o que a divindade faz. Entendi. As ações práticas. Imensa grandeza diz respeito à natureza intrínseca, ao caráter absoluto de quem a divindade é, independentemente do que ela faça. Nossa, o que nos leva a uma constatação quase humilhante sobre a nossa capacidade de agradecimento. É tipo tentar alimentar a rede elétrica de uma metrópole inteira usando só uma pilha palico. É uma ótima analogia. O hardware das nossas cordas vocais, a nossa biologia, simplesmente não tem a voltagem necessária para o tamanho desse evento cósmico. O nosso muito obrigado sempre vai ser finito, porque a gente é finito, né? Pois é, mas o legal é que essa insuficiência não é vista como uma falha moral da nossa parte. É mais um atestado brilhante da infinitude do que está sendo celebrado. Ah, então não é uma cobrança de que a gente está falhando. Não, de jeito nenhum. O poeta antigo compreende essa limitação física e decide usar um artifício audacioso. Já que a voz não alcança a eternidade, ele recruta todo o barulho possível. Ele transforma a limitação num convite universal. Tipo, se o finito não pode abarcar o infinito, então vamos empilhar todo o finito disponível no universo, certo? Exatamente isso. E é aí que a engenharia do som entra em cena para resolver essa falta de voltagem. Se as vozes não são suficientes para preencher esse estádio cósmico, a gente precisa trazer maquinário pesado. E que maquinário, né? Sim. Os versículos seguintes, o 3, o 4 e o 5, abandonam a poesia abstrata e entregam um verdadeiro inventário técnico. O texto começa a listar instrumentos e, olha, não são instrumentos discretos. Estamos falando de trompetas, harpas, liras, tamborins, flautas e símbolos. É muita coisa. E o nível de detalhe revela a intenção de cobrir todo o espectro sonoro conhecido na antiguidade. É uma orquestra completa sendo mobilizada ali. E começa com a trombeta. Isso, que no contexto do antigo Oriente Próximo é frequentemente o chofar. E o chofar não é tipo um instrumento de metal polido e refinado, sabe? É um chifre de carneiro. Ah, o som dele deve ser bem diferente. Muito diferente. É um som áspero, visceral. Ele foi projetado originalmente para soar alarmes de guerra ou anunciar eventos monumentais. Ele meio que rasga o ar. E ao lado desse som estridente, o texto coloca as cordas. Harpas e liras, exato, que são instrumentos muito mais delicados, de dedilhado rápido. Eles trazem a melodia e o refinamento para a música. É uma justaposição impressionante. O rasgo visceral do chifre misturado com a sutileza matemática das cordas. Mas não para por aí, né? Porque a base de tudo isso precisa ser sustentada. E é aí que entra a percussão. E a percussão descrita no Salmo não é um simples metrônomo marcando o tempo lá no fundo. O texto fala de tamborins e de símbolos sonoros e retumbantes. Só o nome símbolos retumbantes já sugere uns pratos de metal super pesados colidindo com muita força. Daqueles que fazem o chão tremer mesmo. Com certeza. E a inclusão das flautas também adiciona uma camada de som contínuo, preenchendo as lacunas entre os golpes da percussão. O que a gente tem aqui é a engenharia de um som denso e propositalmente avassalador. Não é nada daquela música erudita tocando suavemente para meditação. Não, de forma alguma. A análise do contexto cultural mostra que a combinação específica de tamborins e danças que aparece no versículo 4 carrega um significado de processão. Processão, como um desfile. Isso. Na antiguidade, tambores não eram tocados por músicos sentados em cadeirinhas de veludo. Eles eram o motor de procissões vibrantes nas ruas.
Nossa, isso muda completamente o paradigma que muita gente tem sobre o que significa reverência religiosa. Muda bastante. Porque, no mundo moderno, mais ocidental, a imagem clássica da reverência é o silêncio absoluto. É a arquitetura gótica, os passos cuidadosos, a congregação sentada de forma perfeitamente alinhada. Mãos cruzadas no colo, né? Exato! Qualquer barulho acima de um sussurro já é considerado inadequado. Mas o Salmo 150 destrói essa imagem. A reverência descrita soa como um carnaval de rua. Tem metais buzinando, ritmo frenético, dança no meio da rua. Parece que não é espécie para espectadores passivos aqui. A análise do Alan P. Ross reforça exatamente essa ruptura. O que a poesia hebraica propõe nesse clímax é que a verdadeira reverência exige o esgotamento físico. O tema é vasto demais para ser absorvido só de forma intelectual ou passiva. Então, se você não está tocando nada, você está pelo menos se movendo. Com certeza. O corpo inteiro precisa ser mobilizado, pés, mãos, pulmões. A mistura desses ritmos cria a sensação de uma alegria quase incontrolável, uma intensidade que roça o limite do caos coreografado. É um esgotamento proposital. Imaginem estar no centro desse pátio, sob o sol forte do Oriente Médio. O ar denso com o cheiro de incenso. E muito barulho. Muito barulho. De um lado, trompetas tocando nos ouvidos, do outro, dezenas de pratos de metal colidindo. Pessoas girando, dançando, cantando a plenos pulmões para tentar cobrir essa lacuna entre a terra e o céu. Uma hora o corpo não aguenta, né? Pois é. Depois de alguns minutos dessa intensidade, o fôlego começa a faltar. O corpo humano atinge o seu limite biológico. Os músculos queimam, a garganta seca. E é exatamente no ápice desse cansaço absoluto, quando a orquestra deveria desmoronar por exaustão, que o texto entrega a maior reviravolta poética. O versículo 6 é o clímax de tudo isso. Conta pra gente. O texto faz um corte abrupto no meio de todo o barulho e declara: todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. É um momento de silêncio súbito na imaginação de quem está lendo. É uma transição de tirar o fôlego, literalmente. Literalmente. Porque durante os 5 versículos anteriores, a infraestrutura da maior parede de som já imaginada estava sendo construída. A gente recrutou anjos, mestres de harpa, percussionistas incansáveis, dançarinos. Foi criada uma barreira de entrada altíssima baseada em muita habilidade. E no último segundo, o salmista derruba tudo isso. O palco é limpo, todos os instrumentos caros e brilhantes são retirados, não precisa mais ter anos de treinamento clássico numa lira, nem ter um chifre de carneiro polido. A única coisa que resta no palco é o elemento mais primitivo da nossa biologia: a respiração. Isso democratiza totalmente o louvor, né? Radicalmente. A exegese desse versículo aponta que o foco se expande de forma exponencial. Antes a gente tinha os sacerdotes no templo, os músicos designados, a nação de Israel. De repente a lente abre para abranger a totalidade da humanidade. E cruza até a barreira das espécies. Sim, o termo hebraico para todo ser que respira é inclusivo o suficiente para colocar os animais no mesmo palco. Tudo que possui pulmões e realiza trocas gasosas no planeta está agora qualificado para ser o instrumento principal. Nossa, isso muda as regras do jogo. A barreira de entrada para participar do maior evento do cosmos é rebaixada até o chão. A pessoa não sabe cantar afinado. Não tem problema. Não tem ritmo para dançar? Irrelevante. Não importa a sua habilidade. Exato. Pensa numa pessoa que está num leito de hospital, incapaz de mover um músculo. Se o ar está entrando pelas narinas e preenchendo os pulmões, essa pessoa possui o instrumento final e definitivo exigido para participar da sinfonia. A simples inspiração involuntária vira a credencial de acesso. E a profundidade teológica de associar o fôlego ao louvor é incrível, especialmente considerando a tradição hebraica. Lá nos primeiros capítulos de Gênesis, a vida humana começa no momento exato em que o Criador sopra o fôlego de vida nas narinas da figura de argila. O fôlego é o empréstimo primordial. Exatamente. O que o Salmo sugere é que a devolução desse ar a cada expiração é a forma mais plena de existir.
O oxigênio não entra nos pulmões só para realizar um processo mecânico, sabe? A biologia é reimaginada como um ato contínuo de gratidão. É uma mudança de perspectiva que transforma o ordinário em algo monumental. A gente respira dezenas de milhares de vezes por dia, na imensa maioria das vezes, de forma totalmente inconsciente. No trânsito, lavando louça, dormindo. Sim, e o diafragma continua seu trabalho invisível. O texto eleva esse movimento puramente automático à categoria de música cósmica. O silêncio da nossa respiração é equiparado, no mínimo, ao som de um símbolo retumbante lá no templo. E essa elevação do ordinário é selada pela estrutura linguística do poema. O salmo funciona como um pacote hermeticamente fechado. Ele inicia com a palavra aleluia no versículo 1 e termina exatamente com a mesma palavra no final do versículo 6. Um ciclo perfeito. Sim, no hebraico original, aleluia é um imperativo, um comando direto para louvar. Esses dois aleluias funcionam como imensos parênteses literários. Entre eles está contido todo o caos cósmico, os anjos, o choque dos pratos de metal, o suor dos dançarinos e o fôlego suave de todas as criaturas. Tudo isso empacotado como a grande conclusão. Uma jornada espetacular de arquitetura literária, né? Vale muito a pena a gente refazer rapidamente o caminho que percorremos juntos hoje. Vamos lá. A gente começou observando o problema de escala. A voz humana, limitada, tentando expressar gratidão diante de feitos gigantescos. A solução inicial foi um chamado de emergência para o cosmos. Pedimos que o céu se unisse à Terra para tentar criar o volume necessário. Em seguida, a tecnologia da época foi convocada. O som áspero dos chifres, a matemática das cordas, a marcação dos tambores. E a gente entendeu que a verdadeira resposta à imensidão não envolvia quietude, mas sim esgotamento físico e dança. E por fim, contemplamos a grande reviravolta poética. No ápice de todo esse barulho ensurdecedor, quando o fôlego começa a falhar, o autor silencia a orquestra inteira. Ele entrega a responsabilidade final para a biologia básica. O simples milagre de estar vivo é o único passe de entrada. Essa constatação deixa a gente num terreno profundamente contemplativo, sabe? Se a estrutura toda se apoia na simplicidade do fôlego, isso levanta uma reflexão inevitável para os dias agitados que a gente vive. Com certeza, a gente vive tão no automático. Diariamente, a nossa respiração fica curta devido ao estresse, à pressa e às ansiedades que, ironicamente, se assemelham muito a duas relatadas nos primeiros salmos. É verdade. Então, a minha reflexão baseada na fonte é essa. Se o simples fato de inspirar o ar é o que nos qualifica para esse grande coro cósmico, há uma oportunidade monumental escondida em cada minuto do nosso dia. Como seria se o ritmo da nossa própria respiração, muitas vezes mecânica e esquecida, passasse a ser um lembrete constante e invisível de gratidão? É poderoso pensar nisso. Talvez o ato mais profundo de reverência não exija palavras grandiosas ou grandes orquestras, mas apenas um instante de pausa para inspirar fundo, reconhecendo que o ar que entra é, por si só, a música mais poderosa que a humanidade pode oferecer. Nossa, um convite lindo para transformar a nossa biologia diária num ato constante de reconhecimento e beleza. E com essa reflexão incrível, chegamos ao fim de mais uma exploração fascinante. Deus abençoe todos os ouvintes.